Hoje é a apresentação que eu quis fazer desde do começo que eu criei esse clube, que é falando sobre os crimes de guerra do Japão da Segunda Guerra Mundial. Eu falo isso porque esse tópico não tem tanta notoriedade quanto outros tópicos da Segunda Guerra Mundial, então eu acho sempre importante trazer isso para o debate quando a gente fala da Segunda Guerra Mundial. E vai ser meio que a finalização de todas as apresentações que a gente já teve. Bom, primeiro a gente vai começar falando do dia D. Então, os aliados tinham acabado de ganhar em Stalingrado, né? Os russos conseguiram fazer aquela defesa histórica que a gente já viu aqui, conseguiram segurar Stalingrado. E agora os aliados estavam pensando, bom, onde a gente vai atacar agora, né? Então, eles se reúnem na conferência de Trident e fica óbvio que uma ofensiva no Ocidente só seria possível atacando pela França, em operação anfíbia. Eles passam planejando esse ataque muito tempo, assim. Eles planejam meticulosamente porque nessa época você não tinha helicópteros de combate. Então era muito difícil você conduzir uma operação anfíbia. Operação anfíbia é desembarcar, tá? E invadir. Então eles passaram bastante tempo planejando isso. O comandante que ia tomar conta disso ia ser o Dwight Eisenhower. Alguém sabe o que ele foi depois? Alguém que conhece esse nome? Alguma coisa do Brasil, não? Não. Ele foi presidente dos Estados Unidos depois, a carreira dele começou aí na guerra. Bom, ele não tinha conhecimento prático nenhum, alguns dizem que ele não conseguia recarregar uma arma, mas ele era muito inteligente taticamente, ele era um ótimo comandante, então ele foi uma boa escolha para o dia D. As tropas dos Estados Unidos e dos aliados, os canadenses e ingleses, se reuniram em Dover, que é essa cidadezinha inglesa que fica mais ou menos aqui. Lá tinham, deixa eu ver os números, 2 milhões de soldados, 5 mil embarcações, 4.500 bombardeiros e 4.700 caças. Tudo isso só para fazer o dia D acontecer. Algo interessante é que os nazistas pensaram, bom, eles vão atacar a França. Mas por onde eles vão atacar? Eles vêm aqui em Calais, que é o lugar mais próximo, né, pelo Canal da Mancha aqui. Então eles reuniram as tropas em Calais. Só que os aliados sabiam que os nazistas pensavam nisso. Então eles fizeram a maior trollagem da história e colocaram em portos que levariam a Calais um monte de tanques e aviões infláveis. Então os nazistas falavam, olha isso, a quantidade de avião, eles vêm em Calais mesmo. E os aliados não iam lá de fato, eles iam em outras praias. Então foi tipo meio que um mind game total dos Estados Unidos. Bom, aqui é quanto à invasão, aqui são as praias que eles atacaram, esses aqui são os canadenses, eles ajudaram também, é importante ressaltar. A invasão aconteceu no dia 6 de julho de 1944, e depois de 6 horas de constantes combates, os americanos conseguiram avançar território, dando espaço para toda a corrida até Berlim que ia acontecer pelo lado ocidental contra a frente oriental dos soviéticos. Bom, então basicamente isso sobre o dia D. Aqui são umas fotinhos bem legais. Algo interessante sobre o dia D é que alguns dizem que o dia D não foi para livrar a Europa da Alemanha nazista, ele foi para livrar a Europa do domínio soviético, porque talvez os soviéticos só continuassem indo e dominassem a Europa inteira, se os aliados não tivessem invadido pelo dia D, né? Bom, agora vamos ao que interessa de verdade. O Japão na Segunda Guerra Mundial, como vocês lembram da última apresentação, os americanos já tinham virado a guerra no Pacífico pela Batalha de Midway, e agora os japoneses estavam levando um couro. Todos os territórios que eles já tinham capturado, eles estavam sendo puxados para trás, então eles estavam perdendo todas as ilhas e outras nações que eles tinham conquistado, e basicamente eles perderam acesso aos recursos naturais. Então o Japão em si não tem muitos recursos naturais, como petróleo, ferro e essas coisas, são muito importantes para você se manter na guerra. Então o Japão ele precisava importar a maioria desses recursos que eram triviais para continuar funcionando na guerra. Então os Estados Unidos eles fizeram um bloqueio naval no Japão, nada entrava e nada saía do país, e isso fez com que a economia deles entrasse em completo colapso. E os civis sentiam esses efeitos. Muitos deles morriam de fome, porque não chegava comida no país. Os americanos, nesse ponto da guerra, já tinham afundado quase todos os navios mercantes japoneses, já tinham afundado praticamente toda a marinha japonesa, então os dias deles na guerra estavam contados. Uma das táticas, mas mesmo assim, mesmo com tudo isso morrendo de fome, os japoneses continuavam a favor da guerra. Uma estratégia que o Japão usou, por ter esse suporte absurdo para se manter na guerra, foram os ataques kamikazes, que acho que vocês conhecem, né? É basicamente uma tática suicida, onde o piloto ele vai e só se joga diretamente no barco inimigo para se explodir ali junto com tudo. Eles decidiram empregar essa tática kamikaze porque os pilotos experientes de guerra que eles tinham já estavam todos mortos, o Japão não tinha mais pilotos. E você treinar novatos para eles ficarem bons e conseguirem atingir um navio, né, da forma correta, só jogando a bomba,
demoraria muito tempo e gastaria muita gasolina que eles não tinham. Então, os ataques kamikazes vieram como uma solução para meio que fazer esses pilotos recém-formados terem uma chance de explodirem os navios inimigos. No total, 34 navios americanos foram afundados e 10 mil americanos morreram pelos ataques kamikazes que tiveram. Bom, mesmo assim, os americanos continuaram avançando cada vez mais em direção às ilhas principais do Japão. Eles capturaram as Ilhas Marianas, estavam bem próximas do Japão, próximas o suficiente para que os bombardeiros deles decolassem da ilha e bombardeassem o Japão. Eles não precisavam usar os portas-aviões para bombardear o Japão mais. O primeiro alvo foi Tóquio. Então eles foram lá, bombardearam tudo, eles usaram bombas de fragmentação e bombas incendiárias, já que a cidade era praticamente feita de madeira, e o fogo se espalhava mais rápido do que as pessoas conseguiam correr. Era um inferno na Terra. No total, 453,7 toneladas de bombas foram jogadas em Tóquio em um dia. Tiveram 100 mil mortos. E só a quesito de comparação, vocês lembram que eu falei dos bombardeios a Londres pelos nazistas? Então, durante 8 meses de constante bombardeio, os alemães só conseguiram matar 40 mil britânicos. Os americanos, em um dia, mataram mais que o dobro de civis inocentes. Então, para vocês terem uma ideia do quão pesado foi esse bombardeio. A tática que os americanos eles faziam isso porque eles desumanizavam os asiáticos. Como vocês podem ver, tinham retratações racistas disso. Para eles chamavam os asiáticos de coisa muito racista, tipo, chamavam de rato, macaco e outras coisas assim. Bem pesado. E eles usavam isso para continuar desumanizando eles, como se essas vidas que fossem perdidas não fossem humanas, não era gente, para justificar esses atos que eles faziam. Os japoneses eles também se viam como uma raça superior que estava destinada a ganhar a guerra, então eles achavam que os americanos eram incapazes de lutar e coisas do tipo. E basicamente isso se refletia como eles tratavam os prisioneiros americanos. Vocês podem ver mais disso no filme Unbroken, que é muito bom. Retrata um prisioneiro de guerra americano nos campos de prisão japoneses. E basicamente o que eles passavam, eles passavam fome. Eles ficavam constantemente doentes pelas condições insalubres do lugar. Eles levavam surras, às vezes eles eram pendurados de cabeça para baixo e em várias ocasiões eles eram até mesmo decapitados. Os americanos também é importante lembrar que eles não eram super bonzinhos, eles também faziam coisas de errado, como por exemplo nos Estados Unidos eles construíram campos de trabalho forçado para mandar descendentes de japoneses. Então eles pegavam porque eles achavam que eles eram espiões e eles iam trair os Estados Unidos. Então eles pegavam pessoas só por serem descendentes japoneses e mandavam para campos de trabalho forçado, que é bem absurdo. Bom, surgiu então a pergunta, se o Japão se recusa a se render e a gente acabou com a economia deles, como que a guerra vai acabar? Como a gente vai fazer o Japão se render? Para muitos japoneses a resposta era só uma. Os americanos iam ter que invadir Tóquio, bater na porta do imperador e dar um cobra pessoalmente nele para ele se render. Então, os Estados Unidos começou a fazer preparações para a Operação Downfall, que seria a invasão das ilhas principais do Japão para tentar capturar todo o território. Só que enquanto esses planejamentos estavam acontecendo, no deserto do Novo México, o projeto Manhattan estava acontecendo, né? É importante lembrar, bom, vocês já devem ter visto Oppenheimer, eu não vi, mas basicamente o projeto Manhattan ele começou como uma resposta ao projeto, meio que o próprio projeto Manhattan dos alemães. Então os alemães eles estavam tentando desenvolver uma bomba atômica, só que os Estados Unidos falou, não, vocês vão ter, a gente também vai ter. Eles começaram a desenvolver, então o alvo original dessa bomba poderia ser Berlim, não era necessariamente o Japão. Mas eventualmente os alemães desistiram do projeto nuclear deles e os americanos continuaram produzindo a bomba deles. Uma invasão em cima do Japão ia ser muito complicada por conta do patriotismo que tinha lá. Os civis eles estavam prontos para morrer pelo país, eles não estavam nem aí. Então mulheres e crianças eles eram treinados para caso essa invasão acontecesse. Os adolescentes eles eram ensinados a colar explosivos no peito, correr na direção de um tanque americano e deitar, esperando que o tanque passasse por cima deles para ativar os explosivos. Isso era o quão dispostos a morrer eles estavam. Um risco também que os americanos tinham ao invadir o Japão é que se eles perdessem lá, ia ser tipo um Stalingrado parte 2. Então os japoneses iam ficar com uma moral de guerra absurda e se muitos americanos morressem lá em casa, né, nos Estados Unidos, os civis poderiam começar a não apoiar a guerra mais e ser contra ela, fazendo os Estados Unidos perder a guerra, né?
E outro fator que atrapalhava muito a Operação Downfall acontecer é que os japoneses conseguiram prever corretamente onde os americanos iam desembarcar. Bom, eles estavam no estado de guerra total, né? Eles estavam colocando todos os recursos dele para a guerra. O Japão, tudo que eles tinham, eles investiam no exército. E então, como eles ficaram sabendo que os americanos iam tentar invadir a ilha principal, eles pegaram todas as tropas deles que estavam espalhadas pela China, que eles tinham conquistado, outras ilhas que eles tinham conquistado, e juntaram todas no Japão. Os americanos, eles fizeram uma previsão de quantas pessoas iam morrer pela Operação Downfall. Eles chegaram à conclusão que 2,5 milhões de americanos iam morrer, enquanto 7,5 milhões de japoneses iam morrer. Bom, como eu disse, né, quase todos os japoneses estavam preparados para lutar e morrer. E deixa eu ver só um nome. Quando os americanos foram conquistar a ilha de Okinawa, que é bem perto do Japão, eles recebem uma notícia horrível que o Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos, que tinha guiado eles por toda a guerra, tinha morrido. E quem ia assumir era o Truman. E ele era muito despreparado. Para vocês terem uma noção, ele nem sabia que o projeto nuclear estava acontecendo. Okinawa, para conquistar, tiveram 100 mil mortos americanos e 100 mil soldados japoneses mortos. Oi, Jano. O Roosevelt era o que estava de cadeira de rodas? Isso. Ele estava de cadeira de rodas, eles mentiam sobre a saúde dele, porque manter, né, a moral de guerra. Legal. Não lembro, mas tipo, ele estava bem mal, assim. Será que não foi pólio? Deve ser alguma coisa do tipo. Bom, em Okinawa morreram 100 mil soldados americanos para conquistar, morreram 100 mil soldados japoneses e morreram 150 mil civis japoneses que foram lá tentar lutar contra os americanos. Então, os americanos eles começam a ver, calma, talvez a gente tenha calculado errado as mortes, talvez morra muito mais gente. E eles começaram a repensar se eles iam realmente executar a Operação Downfall. Muitos soldados japoneses também começaram a desertar do exército, então eles saíram do exército, porque eles perceberam que estavam levando um couro na guerra, que eles estavam perdendo absolutamente em tudo. Então eles pensaram, bom, vou sair do exército, não compactuo com isso, e muitos acabavam saindo. Originalmente, o Truman ele se reuniu com os generais, e todos nessa época estavam todos muito a favor da operação ser autorizada, então ele falou, beleza, pode fazer a primeira parte. Só que meio que eles deram para trás depois, porque eles viram que ia ser muito arriscado e talvez não desse certo, eles resolveram pensar mais um pouco nisso. Bom, enquanto isso a Alemanha se rendeu quando os soviéticos conseguiram chegar até Berlim. E aí os soviéticos, como eles tinham acabado de lidar com os alemães, eles falaram para os americanos, bom, se vocês quiserem a gente pode ajudar vocês a lutar contra o Japão. E vocês devem estar pensando, bom, isso é bom, né, mais aliados. Só que o problema disso é que a União Soviética ia poder interferir nas negociações de paz. Então, eles poderiam instaurar um sistema comunista pela Ásia inteira. Então os Estados Unidos estavam preocupados com isso. Então eles estavam meio que em um dilema. Ou eles aceitavam a ajuda dos soviéticos e perdiam menos tropas, ou eles perdiam muitas vidas americanas numa invasão sozinhos. E basicamente, como álcool e drogas são a solução para todos os nossos problemas, a bomba nuclear veio com a solução para esse dilema que ele estava. Então, basicamente, eles iriam usar a bomba nuclear para fazer o Japão se render. Então eles mandaram, deixa eu ver a data, 26 de julho, eles mandam um documento para o Japão falando, ó, se vocês não se renderem, vocês vão ver só, a gente vai jogar as armas mais poderosas da humanidade em vocês. E o Japão ignorou. Então chegou 6 de agosto, que era a data limite para eles aceitarem, e 3 aviões decolaram, 3 aviões americanos. E um deles tinha a bomba Little Boy, que tinha 141 libras de urânio enriquecido, e eles iam jogar ela na cidade de Hiroshima, que tinha 350 mil moradores. Às 8h15 da manhã, a bomba é jogada e em menos de um segundo, 70 mil pessoas morrem. O total de mortos por essa bomba foi de 140 mil e o ministro japonês invoca uma reunião de emergência com os generais para discutir o que eles iam fazer quanto às bombas. Enquanto eles estavam nessa reunião, eles receberam a notícia que a outra bomba, a Fat Man, foi jogada em Nagasaki e essa bomba era 81 vezes mais forte que a bomba que foi jogada em Hiroshima. E basicamente eles estavam meio desesperados ali, tentando descobrir o que eles iam fazer. No final dessa reunião, que durou mais ou menos 13 horas, o conselho ficou dividido. 3 generais eram a favor da rendição e 3 eram contra. Então a decisão caiu no colo do imperador. E depois de ponderar um pouco, o imperador Hirohito, ao meio-dia, 15 de agosto, ele faz um anúncio no rádio para todos os japoneses
dizendo que é inviável o Japão continuar na guerra e que eles teriam que se render. Isso foi uma humilhação gigantesca para os japoneses, muitos iam para a rua chorar, eles estavam desesperados quanto a isso, porque eles não pensavam em se render, nem passava pela cabeça deles. Bom, é importante lembrar para vocês que todo dia que passava que a guerra continuasse, 10 mil asiáticos que não eram japoneses morriam. E 90% dessas mortes eram civis. E agora a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Bom, isso aqui são fotos dos sobreviventes das bombas nucleares. Pra vocês verem, né, a radiação acaba com a pessoa. Fotos do lugar pós-bomba nuclear. Eu fui aí. Bom, agora vamos ver a outra face da moeda, né? A gente viu como o Japão pode ter sido uma vítima da Segunda Guerra e agora vamos tentar ver eles como um agressor. Basicamente, em 1933, o Japão invadiu a Manchúria, que era mais ou menos uma província chinesa ali. A gente conta como uma província chinesa, mas era meio disputado o status dela, mas mesmo assim era parte da China. E eles invadem, eles têm uma repercussão ruim internacionalmente, mas eles voltam a invadir o Japão em 1937. E tem a Batalha de Xangai. Xangai era basicamente a maior cidade chinesa, então era muito importante para os chineses defenderem ela. Ela era como o Stalingrado deles, só que eles não conseguiram resistir tanto. Eles duraram só 3 meses e tiveram que recuar. Os chineses eles fugiram para Nanquim, que era a capital da China na época, e os japoneses chegaram lá extremamente bravos e, bom, revoltados, porque eles tinham demorado 3 meses para conquistar Xangai. Eles achavam que aquilo lá ia cair em coisa de semanas, e eles estavam muito bravos. Eles estavam tão bravos que pelo caminho eles iam dizimando todas as cidades. Uma delas que chamava, deixa eu ver o nome que eu não sei pronunciar, Suchao. Bom, essa citação aqui. Suchao tinha 350 mil habitantes, depois que os japoneses passaram lá só sobraram 500. Então quando eles chegaram a Nanquim, como era uma cidade muito importante, o imperador Hirohito, ele pediu pro tio dele, o príncipe Asaka, liderar a invasão à cidade. Então eles foram lá, invadiram a cidade muito facilmente, acabaram com a resistência chinesa. E os chineses, ou eles se rendiam para os japoneses, ou eles iam para a cidade e tentavam vestir roupas de civis para não serem pegos pelo exército inimigo. Os japoneses entraram na cidade com uma sede de vingança, também porque eles viam os chineses como sub-humanos, muito por conta deles se renderem. E isso ia contra o Bushido, né, o código de samurai japonês. Então eles viam a rendição como algo absurdo, algo que se você faz, tipo, você não tem honra. Tanto que, tipo, nos exércitos aliados, né, nos exércitos do Ocidente, a cada 3 mortes você tinha uma rendição. Pro exército japonês, a cada 120 mortes você tinha uma rendição. Então era tipo, render era absurdo para eles, era fora de questão. E a primeira coisa que eles fizeram quando eles capturaram os chineses foi ordenar que os 90 mil soldados capturados fossem executados, sem mais nem menos. Bom, agora quanto ao massacre de Nanquim, se eu pedisse para um vídeo que eu vi no YouTube, o cara falou o seguinte, eu achei bem interessante. Se eu pedisse para vocês fazerem uma lista de todas as formas que vocês conseguem pensar de como se matar uma pessoa, vocês não chegariam nem perto do que os japoneses fizeram no Nanquim. Basicamente, eles usavam corpos chineses para preencher trincheiras e os tanques passarem por cima. Eles enfileiravam chineses um do lado do outro, assim, faziam competições entre os generais para ver quem conseguia decapitar mais 100 chineses em menos tempo. E isso saía no jornal, como se fosse um jogo de futebol, os resultados dessas competições. Os chineses eles eram forçados a beber querosene, aí os japoneses atiravam neles para eles explodirem com fogo, né? Para ficar uma morte mais interessante para eles. Muitos chineses eles eram usados pelos comandantes japoneses, eles pediam para os recrutas matarem pessoas para eles perderem a sensibilidade e serem soldados mais eficientes. Muitos chineses eram usados como prática de tiro ao alvo e prática de treino em baionetas. E às vezes eles tinham que cavar as covas que eles mesmos iam ser enterrados. Então era muito, muito pesado. Eles empalavam bebês com baionetas e coisas do tipo. E mais ou menos de 266 mil a 350 mil pessoas morreram em Nanquim. Era mais ou menos metade da população. E lembrando, isso era uma capital. Bom, agora o tópico mais sensível, que são os estupros que aconteceram. Esse evento é chamado tanto de o massacre de Nanquim quanto The Rape of Nanquim, por conta disso.
De 20 mil a 80 mil mulheres foram estupradas, e elas eram estupradas mais ou menos 15 vezes por 15 soldados diferentes. E no exército japonês era proibido o estupro, então normalmente eles matavam as mulheres depois que eles faziam isso. A parte mais pesada é que meio que eles forçavam familiares a terem relações entre si, sob mira de armas, e como Nanquim era uma capital, tinham vários diplomatas lá. E um deles era o diplomata nazista, só para vocês terem uma ideia. O cara nazista achou isso um absurdo, e ele começou um movimento que tinha basicamente uma zona segura na cidade que o exército japonês não entrava porque era internacional. E eles conseguiram esconder 250 mil civis chineses que provavelmente iam ser mortos pelo exército japonês se eles não tivessem feito isso. Os nazistas esconderam? Os nazistas e os outros diplomatas. Esse nazista, ele era o John Rabe, e ele era meio que um Batman nazista, porque tipo, ele que liderou esse movimento de esconder os chineses na zona segura, e ele saía ativamente à noite parando estupros que estavam acontecendo. No total, todos esses atos contra a humanidade duraram 6 semanas, e mais ou menos 3,3 milhões de chineses morreram na guerra. Bom, e a pior parte, na minha opinião, é que o Japão nega tudo. Eles ainda são vistos por grande parte da população como uma vítima da Segunda Guerra Mundial por conta das bombas nucleares. E no Japão, eles ensinam que a guerra deles foi para liberar a Ásia da influência externa. E não que era o motivo, era o imperialismo japonês de tentar conquistar novos territórios. Lá, eles ensinam que Pearl Harbor não foi um ataque covarde. Lá, eles ensinam que Pearl Harbor era a única resposta possível aos Estados Unidos parar de vender petróleo para eles. E algumas décadas atrás, eles nem ensinavam que os Estados Unidos e o Japão já estiveram em uma guerra. E alguns criminosos de classe A, para vocês terem uma ideia, um criminoso de classe A, se o Hitler fosse capturado, ele seria tratado como um criminoso de classe A. Para vocês terem uma ideia, o ministro número 56 do Japão, ele era um criminoso de classe A que recebeu impunidade por conta dos Estados Unidos ter que deixar o Japão mais próximo deles para eles terem aliados na Ásia. E a pior parte foi o Asaka, que foi quem comandou todo esse massacre em Nanquim, saiu impune, não aconteceu nada com ele, porque ele era parte da família real e os americanos deram imunidade à família real. As relações entre China e Japão são duras, são ruins, são de ódio até hoje por causa disso, porque os japoneses não pedem desculpa por conta disso. E você, no Japão, falar sobre esse massacre é suicídio político, sua carreira acaba, você fica fora de tudo. Você é excluído do sistema se você fala contra isso. Bom, aqui são os números de mortos de países mais relevantes na Segunda Guerra, pra vocês darem uma olhada. Notem, né, que tem bastante mortos de países asiáticos que não eram tão famosos, que eram massacres por parte do exército japonês. Meu pai tá no Japão e hoje é aniversário dele. Eu vou pedir pra ele perguntar pra qualquer japonês na rua sobre o que aconteceu no Japão. Nossa, depois Ele manda vai ser morto. É aniversário dele. Não espere que ele te ligue de volta. Não espere que ele te ligue de volta. A CIA já tentou censurar meu clube e vão censurar seu pai. Exato. Bom, Os países africanos também entre sim. a gente não ouve, né? Eles morreram bastante porque, bom, teve guerra entre as colônias, certo? Então na África também acontecia a guerra. Porque os nazistas capturaram a França, então eles meio que tomaram o controle das colônias francesas. Bom, ao invés de fazer um mapa mental hoje, eu vou dar pra vocês... Bom, eu acho que a minha visão, o que eu apresentei pra vocês hoje foi meio enviesado, mas eu de verdade não sei se as bombas deveriam ser utilizadas ou não, e eu vou abrir a pergunta pra vocês. O que vocês acham sobre isso? Sem vergonha nenhuma de falar o que pensam. Bomba dos Estados Unidos. As bombas atômicas. Cara, eu acho que, tipo... Eu acho que podia ter sido realmente usada como um alerta, sabe? Acho que eles podiam ter jogado numa área, assim, pra mostrar a devastação dela, tipo... Numa área, assim, meio que vazia, mas que os japoneses tivessem alguma correlação, tipo, sei lá, tipo, uma área preservada, assim, sem matar ninguém. Tipo, a segunda bomba pra mim foi completamente desnecessária, tipo, não precisavam ter tacado de novo. Meu pai, ele falava que o Japão já tinha se rendido com a primeira, ou eu não tenho certeza. Não tinha ainda. Não, mas tipo, eu acho que a segunda foi completamente desnecessária. Tipo, a primeira, quem sabe, dá pra talvez achar uma justificativa, mas eu acho que não, acho que tipo...
Eu sou a favor da primeira e contra a segunda. Eles nem tinham terminado de discutir. Exato. Tipo, a segunda, ela não tem explicação. A segunda é realmente... Foi só pra mostrar o poder. Eu acho que a primeira, assim, não tá certo, mas assim, é aceitável. A segunda foi tipo de verga, assim, no corpo. Só que também eles deviam ter falado, tipo, deviam ter dado mais tempo, né? Então, sei lá, a segunda vamos lançar em 30 dias, escolhe o que você quer fazer. 2 semanas, sei lá, dá mais tempo do que Sim. 13 horas. O massacre de Arasaka foi antes ou depois da bomba? Foi antes. Deveria ter aquelas duas, eu acho. Eu pouco. É uma opinião. Eu acho que eu tô mais inclinado pra atacar as duas. Acho que dá pra Se Chile, eles não eles existissem da cagação. Pô, mas tem Eu acho que tinha que ter jogado uma só. Esperado. Acho que duas também. É verdade. Mas top já tava, tipo, nivelado, não ia mudar nada. A maior concentração de população, tipo, Eu acho que tinha que dar as duas pra Da Chile família e real, ele decidir o assim, que quer fazer. Estados Unidos já dá de presente pra China. Sim. Liga lá, É, tinha que jogar lá. Os caras da Chile falam assim, olha, eu tenho essas duas bombas aqui, o que você quer que eu faça? Eu jogo no Japão ou não? Sua escolha. Eu acho que, por exemplo, eu acho que foi meio desnecessário. Tipo, era a primeira bomba, tipo, Hiroshima. Hiroshima era um lugar muito importante pra eles. Tinha um grande centro urbano, tinha mais ou menos tá. 350 mil pessoas. Ah, tá. Porque parece que ele não tinha, tipo, nenhum ponto realmente estratégico pra eles jogarem lá. Era só pra, tipo, vamos matar inocentes só pra provar. Tipo, Então. tipo, realmente, eu sei que Tóquio não tava destruída, mas eu tirava em Tóquio. É, né? fazia sentido jogar onde tava, tipo, a família. Exato. Atira na família real, desestabiliza os caras, não sei. Sim, Eu ainda não eles terem dado pra China. É que era Esse mesmo. é da parte Eu acho que não ia rolar. Agora ele jogou pro Japão, tudo É a arma mais poderosa do mundo até então, tipo, E, tipo, era segredo de Estado a existência Que das ano que bombas. foi? 1945. 1945. que marcou foi. Ai, minha avó nasceu em 1945. No Japão? É difícil, É, né? Eu tava pensando, pô, a mãe dela matando americano com um bebê, não aí. Minha avó falava que meu avô era um samurai, sabia? Ela tem tipo uma faca. Ela fala com uma relação. Ai, não sei como falar. É tipo uma espada. Katana. Tem Deve katanas ser e nodashis. acho que é uma Nodashi, né? Tipo aquela. A katana era cerimonial só, a nodashi é que eles usavam no Não, combate. o meu tio, ele tem uma, mano, é muito foda. Na casa dele ele tem uma roupa inteira de samurai. É muito pica que ele comprou. Tipo, a sala dele tem assim, ó, negócio e espada, é muito foda. Bom, alguém tem uma última consideração sobre a Segunda Guerra Mundial? Eu sempre acho, tipo, por exemplo, esses casos de jogar uma bomba no locais de civis é uma estratégia tipo, de terrorismo. Então, a guerra, crime de guerra, eu acho. porque tipo assim, às vezes a gente É, olha crime algumas de coisas guerra. como terrorismo e outras coisas como estratégia de guerra. Tipo assim, pô, mas pra assustar todo mundo é uma estratégia de terror. Então, vocês lembram na apresentação da Battle of Britain, porque que o Hitler jogava as bombas? Ele queria que o público se voltasse contra o Churchill e fosse contra a guerra por conta dos bombardeios. Oi, cara. Você acha que se não fosse o uso, porque esse foi o primeiro uso de bomba atômica, não Sim. foi? Você acha que se não fosse por isso, talvez os Estados Unidos usariam em alguma outra ocasião no futuro? Sim, ou sim. não? Eu acredito que muito provavelmente, tipo, na própria Guerra da Coreia, quando começou depois da Segunda Guerra Mundial, os generais, um general americano, que era putz, eu não lembro o nome dele agora, MacArthur, ele falou assim, não, joga uma bomba nuclear nos comunistas e acabou, não tem guerra. Tipo, quão horrível foi que tipo, as pessoas perceberam, tá, a gente nunca mais vai usar uma bomba nuclear. Eu acho que se eles não tivessem usado nesse instância, eles teriam usado, tipo assim, na Guerra Fria. Então, tipo, poderia dar uma merda federal porque... Também tem A aquele. Alemanha tinha as bombas também. Não, eles estavam tentando Não, mas fazer, na mas- Guerra da Coreia, né? Eles já tinham as bombas. Já, Porque a União a bomba Soviética nuclear, bem depois. jogaram O também. Einstein que iniciou a ideia, né? Não, foi mais ou menos Não assim. foi Oppenheimer? Então, o Oppenheimer era o cientista líder, mas mais ou menos vários cientistas de vários lugares do mundo, eles se uniram e escreveram uma carta para o governo falando, olha, a gente tem que começar um projeto nuclear, porque a Alemanha começou o deles, se a gente não fizer isso, a gente vai estar mal, acabou pra gente. E aí, o Einstein foi uma das pessoas que assinou essa carta, ela foi enviada, e aí os Estados Unidos começou com o projeto nuclear, com Oppenheimer na liderança. Tinha muitas pessoas. Tanto que eles queriam pegar cientista alemão. Einstein sendo uma delas. Eles criaram Não, uma Einstein não estava envolvido diretamente na criação, ele só assinou a A carta. maioria era Ele é um Mas cara quem da não contribuiu? Não,
Diretamente não. É só que ele é o mais famoso. Você acha de lá, que, tipo, né? se não tivesse tido a Segunda Guerra, ainda, tipo, ainda já teria sido criada? Com certeza. Com Porque, certeza. tipo, obviamente a guerra, ela meio que incentiva Sim. inovação bélica, né? Sim, tanto a guerra não só incentiva isso, como por exemplo, tinha um míssil alemão que chamava V12, o criador dele era o Von Braun. Sim, verdade. Ele ia até a atmosfera e descia na Inglaterra. O Von Braun, depois eles pegaram ele e usaram ele para criar foguetes para a NASA, porque era mais ou menos o mesmo princípio. A guerra, acho que se não fosse nessa hora, seria na Guerra Fria também. Sim, exato, né? Pra meio Que é muito forte Pra uma mostrar o bomba nuclear. poder, assim. É. Tipo, uma hora ou outra ia ser criado, né? Sim, Então, sim. Vocês acham que algum dia algum país vai ser devastado com uma dessas? Sim, eu acho que vai acontecer. Eu acho. Eu acho que vai demorar muito, porque... Eu acho que recentemente, tipo, agora, assim, pelo menos Não, na mas a próxima Coreia do Norte, década por não exemplo. vai acontecer. Tipo, mas- se os Estados Unidos tentarem invadir a Coreia do Norte, vocês não acham que eles vão retalhar com bomba nuclear em todos os lugares do mundo? Sim. Eu acho que nos Estados Unidos, pelo menos. Tipo, Então, focar isso. muito nos Estados Mas Unidos. vocês acham que se alguém fizer um ataque terrorista, tipo, a Coreia do Norte jogar um míssil sem ser nuclear na Estados Unidos, eles devolvem com um míssil nuclear? Eu não... Eu acho que não. Acho que escalar nesse Eu sinto mais ao contrário. Mas eles iam muito provavelmente pressionar a China. A China já tá com relações horríveis com a Coreia do Norte, eles já estão parando de ser aliados. Então, tipo, eles iam pressionar a China pra parar de ajudar a Coreia do Norte e deixar ela morrer sozinha. Mas tipo, realmente, a Coreia do Norte, ela em si, como poder, ela não é tão poderosa assim comparada com os outros. É impossível você invadir a Coreia do Norte. Sim. É impossível, é impossível. Eles têm. O país inteiro tem túneis cavados embaixo da terra para defender. Tem tipo túneis que levam até Seul, para você ter uma ideia, a capital da Coreia do Sul. Você já assistiu a entrevista? Entrevista com. Ah, não, o filme. Filme. Sim, é muito Cara, bom. esse filme é muito bom. Sim. Mas tem tipo, é muito difícil invadir a Coreia do Norte. Não ia rolar. Aquele filme horrível lá. Mas eu vi uma teoria de como acabar com a Coreia do Norte que eu achei muito interessante, que ao invés de você invadir, você só passa aviões por cima, jogando muitas notas de dinheiro da Coreia do Norte, dinheiro oficial. Isso ia causar uma hiperinflação no país e eles iam tipo, ter uma crise bem grande por um tempo, até eles conseguirem consertar. Então, tipo, seria uma boa saída, eu acho, pra acabar com a Coreia do Norte. Não é violento. Aí, ó. Eu acho Assim, Mas quebra com Nem tudo é bom. Eu acho que assim, sem ser Trump também, os Estados Unidos nunca escalaria para nuclear, sem ser provocado com o nuclear. Porque eles têm que fazer Existe muita coisa imagem pra de fazer. mocinho, né, pra comunidade. Não só isso, mas é que também, se eles escalarem para nuclear, eles não vão ter o suporte do resto do mundo. Sim. Tipo assim, Se eu imprimo, custa 100 dólares pra mim imprimir 100 dólares. Custa 0,01 dólar pra mim imprimir uma sim, nota mas de 100 no dólares. caso, quando você começou a guerra, Mas se for uma operação do governo, eles vão fazer coisa fora da lei. O Iraque ninguém liga. Tipo, jogar uma Verdade. Ninguém fala disso, né? Teve uma ocasião que foi tipo, mais ou menos o que causou o 11 de setembro acontecer. Eu ainda estou pesquisando mais sobre isso. Tipo assim, Basicamente eles tipo, fecharam uma rua que tinha muita pessoa do Iraque, muita pessoa do governo, e nivelaram a rua, assim, tipo, dizimaram. Aí isso meio que fez a Al-Qaeda pensar, bom. Não se sabe muito bem ainda, né? Tipo, o que causou o 11 de setembro, mas foi realmente isso. Foram os ataques americanos, a interferência americana no Oriente Médio. Já falou da Guerra Fria? Não, eu tô pensando ainda qual vai ser o próximo tópico. É porque, tipo, você não veio, mas, tipo, as últimas apresentações foram todas da Segunda Guerra Mundial. Aí o que eu tava pensando pro History Club semana que vem eu vou fazer uma apresentação mais leve, que é surpresa, é legal. Você não viu. Mas é muito legal a apresentação que eu tô bolando. E eu decidi, tipo, a cada 3 apresentações, então a cada 3 dias a gente vai ter um fan day no History Club. Então a gente vai jogar um Kahoot, alguma coisa do tipo, ver um filme. Então, tipo, essa foi a segunda. Aí a gente vai ter a próxima que é super legal. É só de boa, sabe? Não é tão de boa, porque eu vou falar dos belgas no Congo, mas... Tirando isso... Então, por hoje é só. Bem mais tranquilo. acordou? Acordando? Essa aqui é a mais pesada que Eu tem sou uma no pessoa History muito Club. sensível.